Nós fizemos uma coleta das principais dúvidas, incertezas aí do mercado para tentar endereçar o máximo possível delas no dia de hoje. Até, inclusive, gostaria de agradecer quem nos ajudou, quem contribuiu para montar a agenda. A gente está sempre aberto às contribuições, inclusive, aí no decorrer do dia, a gente vai distribuir um formulário com a pesquisa anual de satisfação com relações com investidores. Peço encarecidamente que preencham, que isso nos ajuda a melhorar cada vez mais, para poder atender melhor vocês, atender melhor o mercado. Só um último aviso, para ajudar a coletar as perguntas, a gente vai utilizar o Mente. Então, basta acessar pelo celular www.mente.com e usando o código 770100, aí vocês podem não votar, mas mandar suas perguntas. Então, agora eu vou convidar Eduardo Sattamini, nosso diretor-presidente, para fazer a abertura do Por Dentro da ENGIE 2019. Sattamini. Bom dia a todos. O aplicativo que a gente usa é o Mente, mas a gente aqui, quando responde, fala a verdade. Tá? Bom, obrigadinho. Eu queria agradecer aos que nos acompanham pela webcast, YouTube, e aos presentes pelo deslocamento aqui até Floripa e dedicar esse tempo à nossa companhia. Lembrando que a gente vai, como a gente tem o pessoal que está remoto, online, a gente quer fazer isso aqui o mais dinâmico possível, com a oportunidade de vocês participarem, e que, então, que se fizerem perguntas, que façam sempre no microfone, porque permite que as pessoas que nos acompanham remotamente escutem e participem também de forma mais integral. Nós chegamos hoje à 14ª edição desse nosso evento, né, e nosso foco é sempre em explicar a você o posicionamento da EBE, e hoje a gente se coloca muito como um investidor-chave no investimento em infraestrutura e energia no país. Hoje, como vocês viram ali rapidamente na agenda, né, para aqueles que estão aqui presencial, nós vamos ter também uma visita ao nosso centro de operação da geração, que é a concretização, a materialização de um dos Ds da nossa estratégia, né, que é descentralização, descarbonização e digitalização. Então, o centro, ele mostra, a gente já está hoje com 13 usinas operadas daqui, como vocês poderão ver. A gente ainda tem algumas usinas de grande porte que a gente ainda está negociando com o ONS, com a ANEEL, para operar remotamente. A gente ainda vai agregar mais. Isso está trazendo uma eficiência muito maior nossa na operação, né, e um controle digital de recursos de data analytics que são muito interessantes para a nossa operação. Nosso objetivo aqui hoje é, como o Rafael falou, tirar as principais dúvidas que a gente tem escutado. A gente recebeu contribuições sobre os assuntos que vocês gostariam de escutar. Nós teremos aqui os nossos diretores endereçando cada um desses assuntos e abrindo depois para as nossas perguntas. Então, a nossa ideia é que vocês não saiam daqui com dúvidas. Então, aproveitem a oportunidade, perguntem e participem. Só lembrando as principais realizações que a gente fez, que a gente teve esse ano, né? A gente colocou a planta de Umburana de 360 megawatts de capacidade instalada em operação no final de abril. Nós começamos a construção de Campo Largo 2, parque que a gente está dedicando totalmente para o Mercado Livre. A construção começou em agosto, né, Laide? Agosto, né, que a gente começou a construção. Nós iniciamos também a construção em setembro da linha de Gralha Azul. Tá? Nós estamos obtendo as licenças paulatinamente e estamos iniciando a construção em cada um dos sites. Nós entramos no mercado de gás com a aquisição de TAG. Gustavo Labanca, que era nosso diretor de desenvolvimento, hoje CEO da TAG, está aqui, vai falar para vocês sobre TAG. E nós reestruturamos a nossa área comercial, e vocês vão ver hoje aqui também a apresentação sobre o projeto Go to Market. A gente entende que a abertura de mercado ela vai trazer uma dinâmica completamente diferente para o mercado, a gente precisa se adaptar desde já, né? Bom, como primeira parte do nosso programa, nós vamos ter um painel aqui, onde eu vou chamar os nossos diretores. Eu primeiro gostaria de apresentar os diretores que não vão subir aqui ao palco, né, são diretores de mais tempo. Né, a nossa prioridade foi apresentar a vocês aqueles que recentemente assumiram a diretoria,
mas nós temos aqui um velho conhecido de vocês, José Leidner. José Leidner, que você poderia se apresentar aqui para o pessoal? Bom dia. Estou há 35 anos na empresa, 11 anos na diretoria. Já passei na diretoria comercial, desenvolvimento, e hoje cuido da implantação e das usinas, dos ativos em operação. Obrigado, Leidner. Júlio, podia se apresentar. O Júlio também já está na diretoria com a gente há mais tempo. Bom dia, pessoal. Sou Júlio César Lunari, diretor administrativo. Eu estou há 33 anos na empresa. A minha história e origem é na área hidráulica. Eu fui gerente de várias usinas hidráulicas e de geração hidráulica. E há 5 anos estou na diretoria administrativa. Bom, agora eu vou apresentar o pessoal que vai participar conosco, e eles também vão se apresentar. Marcelo Malta, diretor financeiro. Marcos Keller, diretor regulatório de mercado. Guilherme, diretor de desenvolvimento de negócios. Gabriel, diretor comercial. E cada um deles aqui, então, vai se juntar a mim e vão se apresentar. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcelo Malta. Eu fui indicado para essa posição de diretor financeiro agora recentemente, em agosto desse ano. Eu estou na empresa desde 2005. Eu cheguei aqui como gerente da contabilidade, passei pela gerência de planejamento e controle, sou e fui diretor financeiro de diversas das nossas controladas, e agora eu estou aqui nessa posição e nesse desafio da área financeira. Bom dia, pessoal. Gabriel Mann, sou diretor de comercialização de energia. Eu tenho já 18 anos de empresa. Na verdade, comecei a minha carreira na ENGIE. Entrei como trainee em 2001, na área de desenvolvimento de negócios. Fiquei na área de desenvolvimento de negócios até 2009. Em 2009, eu fui convidado para assumir a gerência de comercialização de energia. Fiquei nessa gerência até 2015, quando então eu assumi um desafio no grupo, né? Em 2015, só para lembrá-los, o grupo criou a unidade de negócio aqui no Brasil, com realinhamento da estratégia, reestruturação, foi criada a unidade de negócio no Brasil. Eu fui então convidado a ser diretor comercial do grupo no Brasil. Assumi outras responsabilidades ao longo aí desses anos também, cuidando da parte de inovação na nossa unidade de negócio no Brasil, e agora com uma nova reestruturação, então eu voltei na metade de 2018 para assumir a diretoria de comercialização aqui na EBR. Tá bom? Então, bom dia a todos, meu nome é Guilherme Slovinski Ferrari, estou na empresa também desde 2007, comecei na área de desenvolvimento de negócios e continuei nessa área, em 2013 virei gerente da área, e eu tive a oportunidade aqui em 2015 também de participar desse evento por dentro da ENGIE, apresentando também as perspectivas da área. A gente vai até fazer uma recapitulação na hora que eu for falar. E agora, em 2019, assumi também esse desafio da diretoria, né, que aí juntou também a área de desenvolvimento de negócios, parte de estratégia e inovação. É um grande desafio, mas a gente sabe que aqui dentro a gente tem várias competências, o intuito é sempre estar trazendo novas oportunidades, né, para agregar cada vez mais valor à companhia. Bom dia a todos, eu sou Marcos Keller, tenho 15 anos de empresa, entrei em 2004 na área regulatória, fiquei 11 anos na área regulatória, dos quais 6 como gerente de regulação. No início de 2018, fui convidado pelo Satamini a inaugurar o negócio de trade da empresa, então fomos, em janeiro de 2018, instalamos a mesa de trade, colocamos ela para operar, e em outubro deste ano, fui convidado a voltar para a regulação, agora na posição de diretor de regulação. Então, estou na posição de diretor de regulação do mercado, que além de regulação, tem na minha diretoria a parte de gestão de portfólio e também a parte de tecnologia, de TI. Acho que Keller agora pode ficar com o microfone. Eu acho que você vai fazer a apresentação sobre o ambiente regulatório, né? Então, fica à vontade. Acho que a gente já pode sentar aqui. Vamos lá. Bom, então,
bom dia a todos, mais uma vez. Vamos começar com esse painel regulatório. Vou fazer uma breve apresentação. A gente tem visto na mídia, constantemente, né, quase todo dia, notícias com relação à reforma, com relação a mudanças na regulamentação que estão sendo tratadas no âmbito do Ministério, do Congresso. E a intenção dessa breve apresentação é tentar dar uma visão geral de como que essas iniciativas se comunicam e se organizam. E depois, sim, aqui nessa mesa redonda, a gente vai partir para um debate com os senhores, na verdade, com uma conversa com os senhores. Tudo isso começou, emanou, né, do fato de que a sociedade está mudando, as pessoas estão mudando, a indústria está mudando, há um maior empoderamento das pessoas na questão de escolha. Isso vem acontecendo em todo o mundo e também no Brasil. E se chegou à conclusão, né, quando eu digo se chegou à conclusão, os responsáveis pela política pública chegaram à conclusão de que a regulamentação tem que ser ajustada a essa nova realidade da sociedade e da vida. E se concluiu que essa mudança na regulamentação ela é inevitável. Essa é uma palavra que o Ministério está já encampando, na inevitabilidade das mudanças. Muito baseada numa lógica parecida com a nossa estratégia aqui da ENGIE, os 3Ds, que é a questão da inserção cada vez mais forte das renováveis, a digitalização, né? E isso leva a um empoderamento e um maior poder de escolha do consumidor. Esse é o pano de fundo, isso começou em 2017 com a CP33, ainda no governo Temer, e de lá para cá várias iniciativas estão pipocando, e vamos tentar dar uma visão geral de como é que elas estão organizadas. Nós temos o GT de modernização, sendo encabeçado pelo Ministério de Minas e Energia, em vários grupos, com vários assuntos. Temos no Senado o PLS 232, nasceu em 2016, mas mais recentemente acelerou. O PLS 1917, 2015, também esse nasceu no Congresso. São temas parecidos com o PLS 232. E temos o Código de Ética também tramitando no Congresso Nacional. O Código de Energia Elétrica, sempre confundo, Código de Energia Elétrica. Essas quatro iniciativas têm em comum esses macro temas. Abertura de mercado, formação de preço, racionalização de subsídios e encargos, respeito aos contratos existentes, está escrito, né, está posto em todas as discussões dessas iniciativas. A questão da realocação de custos de riscos, separação de laços de energia e a segurança do mercado. Além disso, o GT de modernização, ele fala fortemente da inserção de novas tecnologias, uma reforma mais estrutural do MRE e alguns atos de desburocratização da nossa regulamentação. Já o PL 232, além disso, além desses temas em comum, fala do regime do final do regime de cotas, explicitamente, né, está ligado à questão da alocação de custos e riscos, além de questões relativas às concessões de autoprodução, que são temas também similares no 19 e 17 do Congresso. O Código de Ética, na verdade, é uma tentativa de organizar toda a legislação do setor elétrico em um bloco, em um documento único. Ele não tem em si a iniciativa de alterar as leis, e sim de organizar, e ele, né, a relatoria desse projeto, ele está muito alinhado com os demais projetos. Os projetos que evoluírem, seja o 232, seja o 1917, que na verdade são muito parecidos, só que são em casas diferentes, serão contidos no Código de Energia Elétrica. Além disso, a gente tem o 3975, que fala especificamente da questão histórica do MRE, da questão dos riscos não hidrológicos, da retificação desse problema, de parte desse problema, e do Brasduto. E mais recentemente, o PL 5829, que foi uma iniciativa restrita à questão da GD, quando esse assunto veio à discussão na ANEEL. Então, basicamente, esse é o plano de fundo, e dando foco em apenas dois assuntos que permeiam isso tudo: abertura de mercado. O que nós temos hoje? Tá? Então, também dá um pouco de luz a essa quase que confusão aqui. O que nós temos hoje eu acho que estou na frente, né? Vou ficar um pouco do lado aqui. O que nós temos hoje é uma portaria em vigor, tá? 514/2018, que já reduziu o requisito de elegibilidade. Perfeito. Que já reduziu o requisito de elegibilidade. Na outra ponta, obrigado.
reduziu o requisito de elegibilidade para 2,5 MB a partir de julho de 2019, isso já está em vigor, e já reduzirá, e já está, né, estabelecido, que o requisito será reduzido para 2 MW em janeiro de 2020. Isso é o que está em vigor, tá? Isso é atual. Além disso, a gente tem uma iniciativa dentro do próprio Ministério da Energia, que foi uma consulta pública da portaria da ACP 77/2019, que propõe reduzir os requisitos ainda mais, em janeiro de 2021 para 1,5 MB, em julho de 21 para 1 MB, em janeiro de 22 para 500 MB. E parando em 500 MB. E por que que para? Para porque é o patamar que pode ser tratado por norma infralegal. Então, isso aqui é uma iniciativa, isso pode ser feito por meio de decreto do Ministério de Minas e Energia. Já para debate, nossa opinião é de que há uma grande chance de que essa norma venha a ser publicada em algum tempo. É uma norma que está muito madura no Ministério da Energia e a tendência é que isso avance independentemente das outras iniciativas que estão sendo tratadas na lei. Nas leis, a gente tem no PL 1917 essa linha em azul, que ela basicamente acompanha a portaria 77, mas ela avança, né, além do 500 kW, a partir de de janeiro de 2024, e depois outro step em janeiro de 26, e o step final em janeiro de 2028. O PL 232, o PLS 232, ele não estabelece marcos temporais, e sim prazos, X meses, a partir da data da promulgação da lei. Nós fizemos exercício, se essa lei fosse promulgada em julho de 2020, apenas como exercício, tá? Se ela fosse promulgada em julho de 2020, os steps seriam esses, mostrando essa curva roxa aqui. Então ele avança, então vocês veem que os passos iniciais estão inclusive desatualizados em relação às outras iniciativas. E dá alguns steps, só antecipa um step ali em janeiro de 2020, tá? Então basicamente isso que nós temos de abertura de mercado, dando um pouco de organização a todas as iniciativas. Por fim, preço horário. Então, só para não restar dúvida, preço horário é uma realidade, já está decidido por meio da portaria 300 do Ministério, de que, a partir de janeiro de 2020, a operação do INS seguirá o modelo desenho, né? Ou seja, a programação horária, e ao longo de 2020 será feito um exercício de sombra, né? de período de sombra de contabilização, e, a partir de janeiro de 2021, o modelo D100, ou seja, a formação horária do preço, será utilizada para fins de PLD, liquidação e contabilização. Esse é o plano de fundo. Não vamos neste momento entrar em nenhum dos assuntos mais profundamente, e vamos partir para uma dinâmica agora aqui, devolvendo a palavra aqui para o Satamir. Bom, pessoal, a ideia nossa aqui era só passar rapidamente, tem tanta iniciativa no Legislativo e infralegal, né? E a gente quis dar a oportunidade de passar rapidamente por elas, mas dar a oportunidade de vocês fazerem perguntas e entenderem um pouco como é que essa nova legislação está se encaminhando e como é que isso pode impactar nos nossos negócios. Então, eu queria passar a palavra a vocês, para vocês fazerem perguntas sobre a parte regulatória, sobre o mercado, né, para que a gente depois possa passar para os painéis. Alguém quer fazer uma pergunta? Se não quiser, eu já tenho pergunta aqui para fazer. Mas vocês... Pergunta lá para o Juliano, por favor. Juliano aqui, só um pouquinho. Olá. Minha dúvida é um pouco sobre o preço horário. É isso que você falou já. Ele já começa... A operação já passa a valer a partir de janeiro. Entender um pouco de impacto em preço médio de PLD. Então, se vai ter algum problema na operação. Enfim, entender um pouco mais... como é que a implementação do preço horário pode afetar o business de vocês? Talvez fazer uma dobradinha aqui. Então, o Keller fala sobre o impacto no PLD e o Gabriel fala sobre o impacto disso no mercado. Perfeito. Então, Juliano, bom dia. Queria iniciar dizendo que, ao longo deste ano, nós tivemos... publicação de alguns resultados preliminares, porque o modelo vem sendo, né, calibrado ao longo do ano, e o INS, a CCE, tem publicado alguns resultados intermediários desses modelos, né, do teste desse modelo. Mas queria esclarecer, e se vocês forem ver esses modelos, vocês verem que é confuso, que aparentemente não muda nada, fica muito parecido com o que está.
Então, eu queria esclarecer que isso é uma coisa natural do período de teste. Ao longo desse tempo, o modelo vem sendo implementado, as funcionalidades vêm sendo implementadas. Eu acho que tem, sem querer, talvez eu vou errar aqui, mas mais de 30 versões ao longo deste ano, certamente mais de 30 versões ao longo deste ano, tá? De tal forma que o resultado publicado lá na metade do ano não tem nada a ver com o que efetivamente será. O modelo evoluiu muito ao longo do tempo. Estou dizendo isso porque já houve alguma confusão de que estou vendo as publicações e nada muda, tá? Agora, indo mais um pouco na sua pergunta, a nossa opinião é de que o modelo, sendo bem calibrado, nós acreditamos que ele está migrando para ele ser bem calibrado, ele vai refletir um pouco mais a física do sistema, ou seja, ele vai de fato ter períodos de preços bem diferenciados, obviamente de acordo com o estresse que o sistema está. Ele não tem um objetivo e, na minha opinião, não vai ter, por si, uma alteração do nível médio do preço. O que ele vai fazer é, de fato, ajustar esse preço ao longo do dia, tá? O modelo DCE em si, ele não tem necessariamente, intrinsecamente, capacidade de mudar muito o patamar de preço. Claro que vai ser ajustado, o preço médio vai ser diferente. Agora sim, nós podemos ter, né, dependendo do momento, preços bastante diferentes ao longo do dia, o que de certa forma é mais alinhado com a física do sistema. E isso gera uma série de oportunidades, de riscos, que nós estamos muito bem preparados para lidar. Acho que o Gabriel pode explorar um pouco isso. Isso vai impactar bastante a questão da competitividade no mercado, né? Então, a gente hoje tem diferentes tipos de fontes, com diferentes características de geração. Aquelas fontes que vão conseguir modular mais ao longo do dia vão ter um diferencial competitivo, né? Então, empresas como o Engie, que tem um portfólio bastante grande de hidro, por exemplo, né, a gente entende que vai ter uma competitividade maior frente a empresas que têm portfólios somente de eólica ou de solar, né? A eólica, a gente sabe que vai ser, ou imagina que vai ser bastante impactada. A solar, um pouco menos, porque ela vai estar gerando justamente onde se espera que o PLD seja um pouco mais elevado, né? Mas o fato é que empresas com portfólio mais diversificado e com geração de energia que pode modular ao longo do dia vão ter um diferencial competitivo importante na nossa visão. Um outro ponto que eu acho que muda o mercado e dá uma outra dinâmica é a possibilidade, né, de criação de novos produtos, né? Não só de novos produtos, como de inserção de novas tecnologias, vamos dizer assim. Eu acho que vai reforçar um pouco a questão, em algumas situações, a questão do armazenamento de energia, vai reforçar e possibilitar a questão de resposta à demanda, né, que hoje já teve até aquele projeto do piloto do ONS, né, foi algo que acabou não evoluindo, mas que eu acho que com o preço horário isso vai ser ressaltado, porque o consumidor vai passar a ter um sinal adequado para, quando puder parar a sua produção e se aproveitar dos preços de energia mais elevados, fazer isso, né? Então, em resumo seria isso. De uma certa maneira, né, a razão da implantação do preço horário é a otimização dos recursos, ou seja, na hora que você tem sinalização correta de preço, né, não vai o cara consumir no horário de pico. Se ele tiver opção, ele vai empurrar o consumo dele para um momento que ele teria energia um pouco mais barata. E com isso, você diminui a pressão sobre o horário de pico. Então, é racional, né, visa uma melhor alocação dos recursos energéticos durante o dia, né? Uma pergunta da Ana Carolina ali, depois tem uma do Felipe lá. Carol, do Credit Suisse. Eu queria que vocês... Eu imagino que ninguém... Maria Carolina. Vocês não têm, talvez ninguém tenha ainda uma certeza de como que vai ser feita a modelagem da comercialização, divisão e precificação, depois comercialização, lastro, energia, mas provavelmente vocês têm conversado com o pessoal da EPE e deve ter uma ideia do para qual modelagem eles estão caminhando. Se vocês pudessem comentar, porque tem vários formatos, a gente já ouviu cada um falando que acha isso, acha aquilo, mas se vocês pudessem passar para vocês como é que vocês acham que vai ser feita essa precificação de lastro e, obviamente, a conversa do lastro com a energia ia ajudar. Obrigada. Bom, de fato, há várias opções e ainda não há uma definição clara de como que isso vai ser.
nós defendemos que a gente faça alguma coisa mais de imediato, ao invés de ficar por anos estudando novamente a forma ótima de se fazer. E a forma como nós defendemos, que é uma das opções, é que se separe o lastro de energia e o lastro seja simplesmente o lastro de produção, alguma coisa muito parecida com a garantia física que nós temos hoje. Passemos a contratar, então teria um contrato regulado de lastro por vários anos, né? 10, 15 anos, está em aberto ainda, mas seria o suficiente para ajudar no financiamento de novos projetos. Isso seria uma parte importante da receita. Outra parte viria do contrato de energia, que a princípio também poderia-se optar por leilões feitos de energia nova, se fosse um novo projeto, feitos concomitantemente do leilão de lastro. Me parece que essa alternativa mais razoável é que deve vigorar, mas há de fato ainda bastante indefinição acerca disso, tá? Bom, basicamente é isso. Eu só tenho uma dúvida com relação à separação de lastro de energia, e eu acho que talvez você possa falar um pouquinho. Eu sei que não tem solução, mas é uma reflexão que a gente acaba tendo. Como é que você lida com os contratos legados, né? Esse aqui é o principal problema. Hoje a gente tem um conjunto de contratos em vigor, né, com longo prazo, médio prazo, e como é que você vai fazer essa separação para esses contratos e o impacto nos consumidores, né? Perfeito, você também. Pergunta também em aberto, tá? Vamos dar a nossa visão do que é o mais provável. Primeiro, assim, a palavra que mais se repete em todas as iniciativas, respeito aos contratos. Então, os contratos vão vigorar, né, volume e preço, ou seja, a receita, até o final dos seus períodos de vigência. A abertura de mercado, aqueles gráficos que eu mostrei ali dos PLS, eles, grosso modo, acompanham um pouco a parte de descontratação, os steps maiores de descontratação que acontece, isso tende a mitigar um pouco o efeito dos contratos legados. Mas o problema existe, tá? E não tem jeito, ele vai ser pago, os contratos existentes vão ser pagos pelos consumidores atuais, e abrindo o mercado, de alguma forma vai se pegar esse custo que não vai ficar para meia dúzia de consumidores cativos pagar e vai se ratear por meio de encargo para todo mundo. Em aberto ainda, mas de um lado, do ponto de vista dos vendedores de energia, receita garantida, do ponto de vista dos compradores, isso vai ser pago, e não vai ser pago somente pelo mercado cativo, né? Vai ser pago de alguma forma também pelo mercado livre. Estou falando dos contratos legados. Eu tenho só um ponto adicional mais de mercado, né? Na medida que o lastro vai estar garante o suprimento para os consumidores, né? A energia o consumidor vai ter que contratar basicamente para cobrir a sua exposição ao risco do PLD. Então, isso vai trazer também algo novo para o mercado, reforçando um pouco o movimento que a gente já tem visto, que é de a gente cada vez mais ter produtos financeiros no mercado. Tá? Então, isso acho que é importante também ressaltar para vocês. Deixa eu explorar isso, gastar mais 2 minutos para explorar isso, porque a partir do pressuposto que esse assunto já é dominado pelas pessoas, mas deixa eu botar um passo atrás, tá? O que significa separação de lastro de energia? Você garantir, por meio de contratação de lastro, que a infraestrutura vai estar presente na medida da necessidade do sistema. Garantia energética. A partir do momento que você faz isso, né, alguém, né, um planejador faz isso e garante que a infraestrutura é disponível, não importa mais se tomar uma decisão centralizada de como cada um deve gerenciar o seu risco de energia, fazer a gestão do seu risco de energia. O que isso quer dizer? A contratação de energia, exceto para consumidores regulados, que eles pagam uma tarifa, daí sim tem que ser de alguma forma controlada, mas os consumidores livres fariam a gestão da sua energia da melhor forma que lhe convém. Então, acaba aquela história de média móvel de lastro da CCE, abre espaço para produtos financeiros, é o novo mundo. É o novo mundo porque cada um, se não quiser contratar, quiser ficar no preço spot, não há problema, porque hoje, de alguma forma, não se permite uma exposição ao preço spot, porque você tem que garantir que todo mundo comprou parte da expansão, né, e isso se verifica por meio do lastro, por meio da média móvel de 12 meses. Então, quando você abre isso, se garante que a infraestrutura está presente, a gestão de energia é um problema individual, e daí sim abre esses produtos, essas oportunidades que o Gabriel mencionou. Mas como é que você lida com a diferente qualidade de lastro? Por exemplo, eu posso estar num contrato hoje, que é um contrato tradicional, onde tem energia e lastro
de uma eólica, eu posso estar num contrato de energia elástico de uma hidráulica. Como é que você diferencia a qualidade do lastro, dado que na hidráulica você tem a despachabilidade, a flexibilidade, etc. Para o passado, no brainer. Passado, já contratamos, já pagamos, né? Cada leilão acontece, a gente paga preços diferentes por tecnologias diferentes, então implicitamente a gente está pagando por atributos diferentes. O que nós já fizemos até hoje não tem jeito, está lá e vai ser pago diretamente por quem tem um contrato de energia hoje, e a partir do momento que esse mercado não existir mais, vai ser um encargo para todo mundo. Para os novos, né, a nova contratação, esse que é o nosso dilema, né? Porque se a gente se não houver diferenciação do preço de lastro, vai tudo pelo menor preço, a gente vai contratar só eólica ou solar, e isso não necessariamente atende à segurança energética do sistema. Então tem que se diferenciar, o que a gente chama de pagar por atributos, segurança do sistema, por exemplo, que uma termoelétrica traz, flexibilidade e segurança que uma hidrelétrica traz. O truque isso está em aberto, e como diferenciar isso? Se é por meio de uma fórmula paramétrica escolhida lá pela EPE, ou se é por meio de mercado, né? Por meio de competição do mercado. Me parece que hoje, o mais provável é que a EPE use, por meio de suas fórmulas paramétricas, lá uma diferenciação entre as fontes e vai pago X reais a mais para uma hidrelétrica, Y reais a mais para uma termoelétrica, tá? Em relação às fontes mais competitivas. Obrigado. Felipe, tem uma pergunta lá? Bom dia, pessoal. Eu tenho duas, na verdade, são uma sobre cada tema, abertura de mercado e o PLD horário. Queria, se vocês permitissem, primeiro fazer uma, daí eu ouvir a resposta, depois fazer a outra, pode ser? Então, pelo PLD horário, pela ótica da demanda, né, a carga ela é bem sazonal ao longo do dia, faz todo sentido pensar que deveria ter um preço mais alto em determinado horário, mais baixo à noite. Por outro lado, a gente deu uma olhada nos preços horários que saíram, né, no PLD sombra. Eu sei que vai mudar, porque o modelo está sendo ajustado, mas, enfim, com base no que saiu, a gente viu que muitas vezes, muitos dias, praticamente não tinha diferença de PLD hora a hora. E, às vezes, as poucas vezes que tinha, poucos dias em que o PLD, hora a hora, tinha uma variação muito grande, essa variação muito grande não era tão grande assim quanto, sei lá, eu chutaria. E aí a gente começou a pensar por quê? Assim, por que o modelo está cuspindo isso? E a gente começou a pensar pela ótica da oferta. A oferta é qual é a energia mais cara que está sendo produzida naquele momento. E aí a gente começou a pensar que, de repente, o modelo está cuspindo isso porque uma termoelétrica você não liga de manhã e desliga à noite. Algumas podem ser que funcionem assim, mas, de repente, na programação que o modelo está cuspindo, eu vou ter que ligar uma termoelétrica para ficar uma semana ligada, um mês ligado. Então, o preço da energia mais cara, mesmo à noite, vai ser uma termoelétrica, porque eu não posso desligar ela para religar de novo de manhã. A pergunta é se isso faz sentido. Se fizer, o que vai ter de ajuste adicional no modelo para causar uma variação maior no PLD hora a hora, como você falou que deve haver uma variação maior hora a hora, ou se vai ficar mais ou menos parecido com isso, então não vai ser um negócio tão diferente hora a hora. Sob a ótica da demanda deveria ser, sob a ótica da oferta, não sei, entendeu? Você já deu a resposta, é isso mesmo. O que acontece? Aí eu vou o termo mais técnico, que é o Unit Commitment, significa o seguinte, que você tem que modelar, se a gente tem que modelar que se uma termoelétrica precisa ser ligada às 17 horas, mas ela tem, para ela estar em produção às 17 horas, ela tem que ser ligada 3, 6, 12 horas antes e depois para ser desligada 4, 5 horas antes, o custo de produção nessa hora não é só o custo variável de produção nessa hora, é todo o custo de rampa e depois de desligamento. Isso se chama Unit Commitment. Essa modelagem não estava presente nas versões iniciais. Ainda está em aprimoramento dessas versões. Então, por isso que eu falo que, se você olhar o que foi publicado, não tem pouco a ver com o que de fato será. Por quê? Porque essa característica principal não estava modelada. Então, a resposta para a sua pergunta vai depender muito do patamar de preço. O que eu quero dizer? Se nós tivermos com um patamar baixo de preço, onde não precisa de termoelétrica, eu acho que o preço sim pode ter rápidas variações. Ele pode ir de 0 para térmica. Se ele tiver já na parte da térmica, essa térmica já esteja acionada, ela precisa ser acionada por várias horas, me parece que vai mudar menos. Então, acho que essa questão da variabilidade depende muito do nível que o preço está, do estresse energético. Mais baixo varia mais alto tende a ser um pouco mais comportado. Mas, no final de tudo isso, se não representar corretamente que hora o preço tem que estar 300 para despachar térmica, que hora tem que estar 0 porque não
não precisa da térmica, o preço estaria errado. Só o último ponto, térmicas flexíveis são mais rápidas. Tem algumas térmicas, né, de ciclo combinado, depois a gente pode explorar isso, são mais rápidas para ligar e desligar. Outras tecnologias são mais lentas, então depende muito da modelagem de cada termoelétrica. Na verdade, né, a térmica não é o melhor instrumento para você fazer a modulação diária. Né? Você deveria usar a hidrelétrica, né? Porque a térmica você tem esse ramp-up, né, e o cool-down. Então, se estão usando térmica com longo período de ramp-up e de cool-down, estão usando errado. Então, eu acho que isso também vai começar a mostrar alguns erros do operador. Né? Vai colocar o operador mais no foco. É isso, já a partir de 2020, né? Tá, a segunda pergunta sobre a abertura de mercado, eu não sei se vocês conseguem quantificar o quanto que poderia haver de migração do ACR para o livre, dependendo dessas, né, essas curvas aí de abertura que você mostrou num gráfico ali, pelo seguinte, se isso estaria relativamente casado com o vencimento de contratos nas distribuidoras. Porque as distribuidoras tiveram um problema sério de sobrecontratação, que agora está um pouco amenizado, mas algumas ainda estão sobrecontratadas. E aí começa a ter uma abertura de mercado muito intensa, o que vai acontecer, entendeu? Vai sobrar contrato na distribuidora, sem mercado na distribuidora, o mercado no livre está um pouco mais atraente, né? Tem, a expansão está bem mais barata no livre e mesmo o preço secundário ali, em geral, é um pouco mais baixo do que o preço médio de contratação da distribuidora. Então, é só para tentar dar uma ideia assim, de dimensão, de quanto pode ser esse movimento e se isso causar um problema na distribuidora, se isso está fazendo parte das discussões. Eu vou até na minha Felipe, né? Felipe. Eu vou até mostrar na minha apresentação uma projeção que a gente fez, porque você tem a abertura, você passa a ter um mercado potencial, né, de migração. Esse mercado lá em 2027, né, pelas estimativas que a gente tem, ele poderia, abrindo a alta tensão toda que a gente fala, né, o segmento de alta tensão todo, ele poderia chegar aí a algo como uns 170 mil clientes, só para você ter ideia. Só que a gente sabe, né, até do passado, dos movimentos de migração que tiveram lá quando criou-se o Mercado Livre, que nem todo mundo migra no mesmo momento. Então, a gente tem uma projeção um pouco menos agressiva em relação a esse potencial de que talvez aí, em 2027 a gente vai ter algo como um terço desses clientes potenciais migrados. Eu vou mostrar um gráfico para vocês na minha apresentação. Agora, com relação a esse casamento com os contratos da distribuidora, eu posso estar errando aqui, não sei, o Keller talvez tenha uma figura melhor, mas eu acho que há um descasamento. Tá? A gente vai continuar com o problema de sobrecontratação nas distribuidoras que precisa ser endereçado, na minha visão, né? E até tem algumas propostas aí já em andamento, né? Se fala em comercializador regulado, né? De separar a atividade de comercialização dentro da distribuidora e aí essa comercializadora da distribuidora colocaria esse excedente, essa sobra de contratos regulados no mercado. Então, é um problema que, sim, precisa ser endereçado para que a gente possa ter uma abertura de mercado correta. Agora, a gente acredita, né, enquanto empresa, que o mercado precisa abrir o quanto antes. Né? Não dá para ficar esperando e programando e precisa abrir, né, e ir solucionando esses problemas. Com relação ao preço, o mercado vai se ajustar. Se houver mercado, ele vai se ajustar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Queria só entender como é que o Você apresenta aí para o pessoal saber. Rodrigo Torres, da Sharp Capital. Queria entender como que o MRE pode impactar essa questão do preço horário, a existência do MRE, do preço horário para as hídricas. No seguinte sentido, se você é autodespachada, aí uma empresa como vocês, que tem inteligência de mercado, etc., poderia se aproveitar e despachar nos momentos corretos, etc. Com a existência da MRE, fica uma coisa mais do sistema, as hídricas como um todo ganham e você ganha junto com o sistema, ou de alguma forma você consegue ter uma vantagem específica da forma como vocês trabalharem? Você perguntou no âmbito do preço horário, né? Isso. Tá. Olha só, então, no âmbito do preço horário, o MRE continua funcionando da forma como é hoje, de uma forma colegiada e coletiva. Então, assim, ó, de uma maneira global,
sim, haverá uma maior valorização das hidrelétricas. Por quê? Porque é isso que o Sattamini falou, né? Elas responderão por meio da flexibilidade e gerarão, no momento, são um recurso mais flexível para responder ao preço, né? Então, elas terão essa valorização. Mas isso de maneira coletiva para o MRE. Uma outra discussão é como se premia isso, a geração individual. Isso não está nessa discussão. Está numa discussão do projeto de lei, de ambos, do PLS 232, do 1517, para o futuro avaliar uma reforma do MRE. Inclusive se debate, né, e é muito longe de ser consenso, um MRE voluntário, um MRE que se participaria quem quisesse. Isso está um pouco mais longe da discussão. Então, Keller, só para tentar entender, né, as hidrelétricas todas vão ser despachadas, né, provavelmente haverá um despacho maior no período de maior demanda e com preços mais altos. Esse dinheiro, né, esse volume gerado pelas hidrelétricas vai para um pote e aí cada empresa do MRE vai pegar o seu percentual do pote. Então, continua funcionando no MRE. Agora, um outro momento pode ser você ter oferta de despacho e você falar assim, não, eu quero despachar naquele momento, né? E aí é outra contabilidade que vai ter que ser feita, porque aí, como é que você vai fazer oferta de despacho na hidrelétrica, você tendo um planejamento centralizado? Então, aí se fala em ter uma conta gráfica, né, quem despachou, quem não despachou, quem tem crédito, aí vem uma condição mais complexa ainda. Então, eu acho que no primeiro momento eles vão da maneira colegiada, sem oferta de despacho. Só uma outra complementação. Uma outra discussão que vai nascer, a partir do momento que a gente começa a diminuir a granularidade do preço e evidenciar a operação e as consequências da operação no preço, ou do preço na operação, fica mais evidente que as hidrelétricas prestam um serviço importante para o sistema, que é o serviço da flexibilidade. Isso é um serviço. Ao longo dos painéis aqui, nós voltaremos a esse ponto, mas a grande penetração de fontes renováveis, que é bom para o Brasil e que são mais baratas, mais competitivas hoje, só é possível nessa profundidade porque há, sim, flexibilidade do sistema para que isso aconteça. Porque o sistema tem que, a cada instante, estar equilibrado em termos de geração e demanda. A eólica gera no momento que está ventando. E se parar de ventar, a carga está consumindo, como é que fecha essa equação, literalmente? Fecha por meio da geração hidrelétrica. Então, esse serviço ele é prestado pela hidrelétrica. Então, essa discretização traz à discussão, uma discussão que nós já estamos muito atrasados no Brasil, que é a questão do mercado de serviços ancilares, que é outra remuneração premiando quem presta o serviço de flexibilidade para o sistema. Hidrelétrica naturalmente presta serviço, assim outros provedores desse serviço. Na verdade, quem foi no Enase aqui viu, eu tenho falado que as fontes intermitentes estão surfando na onda da hidrelétrica. Então, a hidrelétrica está pagando, está prestando um serviço gratuito para essas fontes intermitentes. Então, isso é um assunto extremamente importante, porque quando a gente olha hoje a fonte mais competitiva em termos de preço, né, é a eólica. Né? Você vai ver, está todo mundo aí partindo a eólica para o Mercado Livre, vendendo energia a preços muito baratos. Mas por que isso? Porque ela está contando com o subsídio da tarifa fio, porque ela está contando com o serviço gratuito de firmar energia, de flexibilização do sistema. Então, eu acho importantíssimo que a gente atue o mais rápido possível sobre esses elementos para que a gente não perpetue uma distorção em favor de uma fonte que, na verdade, ela tem um custo embutido para a sociedade muito maior do que parece. Hoje, o que acontece é que aquele cara que compra energia eólica no Mercado Livre, ele está se beneficiando em detrimento dos demais consumidores, né, que pagam através dos encargos esse tipo de flexibilidade, esse tipo de conta, ou até esse subsídio específico e direto, que é a redução da tarifa fio. Tá? Eu tenho batido muito nisso, porque hoje parece que a fonte é extremamente competitiva, mas o preço dela deveria estar artificialmente baixo, ela deveria ser mais alto. E mesmo com as correções, ela vai continuar sendo uma fonte competitiva. Só complementando o André aqui do Santander, eu queria só entender como que vocês entendem que essa vai ser a solução dessa discussão. É realmente no lastro, ou se vai ter uma remuneração de serviços ancilares fora do lastro?
E a segunda pergunta, complementando a pergunta do Felipe, entender um pouco melhor qual que é a possibilidade e como que seria feita essa questão da potencial comercializadora regulada. Ela ficaria com toda a gestão do portfólio da distribuidora ou apenas a parte sobrecontratada? Tem alguma discussão nesse âmbito? Tá. Deixa eu falar da primeira parte, depois o Gabriel tenta falar um pouco da segunda parte. Vamos lá, está em aberto, tá? Nossa visão. Primeiro momento, vai ter uma remuneração pelo lastro. Essa remuneração vai ser diferente por fonte, por tecnologia. Provavelmente carimbada, provavelmente calculada, né, por meio de alguma formulação paramétrica da EPE. É o mais provável. Serviços ancilares não vai acontecer no primeiro momento, é uma discussão que vai acontecer no segundo momento e ela vai ser potencializada pela questão do preço horário, que daí vai ficar mais evidente os serviços que são prestados. Da comercializadora ainda tem muita incerteza de como ocorreria, mas o que a gente imagina, né? Ao separar a atividade, você vai ter, quer dizer, hoje a distribuidora tem um mix de compra, um preço médio, né? Que depois recupera esse custo na tarifa, né? Isso vai, e ela tem esse problema com a abertura do mercado de ficar com excedente de energia e abrindo mais mercado, um excedente cada vez maior. Então, seria uma forma dela colocar esse excedente. A gente acredita que isso viria para a comercializadora com esse preço do mix, né? Não teria muito sentido, na nossa visão, a distribuidora ficar isso, não vou jogar esses contratos para o regulado, esses aqui para a comercializadora, para que ela possa colocar isso no mercado. Colocar no mercado, que eu digo, ela vai criar essa interface com o Mercado Livre também, né? Então, isso tudo são ainda conjecturas, boa palavra, obrigado pela palavra, cara. Mas é a forma como a gente acredita, né? Eu acho que é uma saída, realmente, para essa questão da sobrecontratação, em função dos contratos legados. Mas a gente tem muita certeza de como vai acontecer, mas é um tema que está no nosso radar aqui, porque ele é bastante importante, impacta aí toda a nossa atuação no Mercado Livre, e a gente precisa estar atento a como isso vai evoluir. Mas nada muito diferente do que hoje já existe. O que vai acontecer? No primeiro momento você vai ter um excesso, né? Na migração vai gerar um excesso, que provavelmente o governo vai exigir que essas comercializadoras reguladas façam leilões, porque, né, tem que ter a certeza do preço, que o preço é justo, leilões de venda de energia para o mercado, né? E o que vai acontecer? Então, se ela tiver perda nessas vendas, isso provavelmente vai fazer, de alguma maneira, vai fazer parte da tarifa, né, que ele está cobrando do cativo, ou o governo vai analisar uma forma de colocar isso sob forma de um encargo para compensar a perda daquela distribuidora, porque, na verdade, a distribuidora está ali para prestar o serviço de fio e não para ganhar ou perder dinheiro na energia. Então, eu acho que é só para ficar um pouco mais claro o que é fio, o que é energia e qual é o risco da atividade do distribuidor, que deveria ser apenas fio. Tá? Essa é a minha visão, não sei se vocês concordam com isso. Temos mais alguma pergunta? Se a gente não tiver mais uma pergunta, a gente então pode passar para a próxima etapa do nosso programa aqui. Rafael, eu queria então agradecer aos diretores que estiveram aqui com a gente. Eles vão voltar para fazer as suas apresentações específicas, né? Então, Rafael vai dominar o show aqui para vocês. Obrigado, viu? Não por muito tempo. Vou convidar o Gabriel agora para fazer a apresentação. Gabriel.